Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo sobre a santificação e o tema de hoje é o caminho para a santidade. Dizendo não ao pecado e dizendo sim à graça de Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12:14: esforcem-se para serem santos. Eu creio que em nosso íntimo gostaríamos de encontrar um caminho instantâneo para a santificação, que não exigisse esforço da nossa parte, um processo rápido e fácil. Mas o fato é que esse caminho rápido não existe. O caminho para a santidade exige dedicação e vontade da nossa parte. Precisamos nos esforçar para alcançar esse alvo, nos concentrar nele, como um atleta que se empenha em conquistar uma medalha de ouro olímpica. Ele coloca toda a sua atenção nisso, treina e se esforça para alcançar o objetivo. Faz sacrifícios, suporta sofrimento e deixa de lado todos os outros planos para poder se dedicar à sua busca mais sublime. No que diz respeito à nossa responsabilidade, na questão de santificação, as Escrituras apresentam um processo duplo, que envolve retirar e colocar. Como filhos de Deus, em busca de santidade, deveremos lançar fora o nosso modo de vida antigo, corrupto e pecaminoso, e tudo aquilo que pode alimentar o seu crescimento. Devemos, de maneira consciente, colocar em nós a vida santa, que é nossa por intermédio de Jesus Cristo. Esses dois lados da moeda da santidade geralmente aparecem mencionados na mesma passagem. A Bíblia nos fala, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Esses dois, dizendo assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Outro termo que traduz o ato de retirar é mortificação. Num sentido espiritual, isso está relacionado com a maneira que lidamos com o pecado. Essa atitude indica que se exige um esforço, um combate, e que precisamos agir de modo determinado e decisivo. A Bíblia fala de colocar um machado na raiz das nossas intenções e desejos pecaminosos. E isso implica demonstrar intolerância por tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus em nossa vida. O jardineiro, por exemplo, sabe do seu desafio constante para lutar contra as ervas daninhas que brotam no solo. Essas pragas podem ser mortificadas, arrancadas pela raiz. Santidade e pecado não podem dar frutos concomitantemente em nossa vida. Um deles deve morrer. Se permitirmos que as ervas daninhas do pecado cresçam livres em nosso coração, em nossa mente e em nosso comportamento, o fogo santo de Cristo dentro de nós será abafado. Mortificação implica mais do que se livrar das coisas inerentemente pecaminosas. Ela sugere uma disposição para eliminar influências que podem não ser danosas em si mesmas, mas que terminam alimentando pensamentos ou comportamentos impróprios e nos levando a pecar. Significa livrar-se de qualquer meio possível de cometer pecados. No Sermão da Montanha, Jesus exortou seus ouvintes a serem implacáveis em se livrar de qualquer oportunidade ou estímulo ao pecado. A Bíblia nos fala em Mateus 5,30: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
O apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira, em Romanos 13, 14. Revestivos revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vou repetir. Revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Hoje em dia, quando ficamos sabendo o tipo de entretenimento que muitos cristãos escolhem, os livros e as revistas que leem, as músicas que ouvem, os filmes e as novelas que assistem, não podemos ficar surpresos em ver tantos lutando contra a lascívia e pecados sexuais e envolvendo-se em relacionamentos imorais. Qualquer um que absorve a cultura da sensualidade através de filmes ou novelas que veiculam insinuações sexuais, cenas imorais e sugestivas e mulheres vestidas de modo provocante, terá dificuldade para preservar a moral. Não devemos desagradar ao Senhor, macular o seu nome, ou sofrer as terríveis consequências e os efeitos devastadores da imoralidade. Mas o problema é que muitas pessoas atualmente não estão buscando a santidade e nem se importam com o pecado. Certos comportamentos, antes considerados inaceitáveis, mesmo para os incrédulos, agora são tidos como normais. Entretanto, somos diferentes. Lembre-se, somos santos. E é por isso que temos que encarar com seriedade o fato de mortificar, fazer morrer a carne e tudo aquilo que alimenta e estimula. Por último, a mortificação nos leva de volta à cruz. Foi lá que Jesus morreu pelo nosso pecado e para o pecado, para que pudéssemos ser livres dele. Apenas a cruz de Cristo tem o poder de dar o golpe mortal em nossa natureza pecaminosa. Se nos considerarmos crucificados com ele, nossa carne, com todos os seus desejos, é mortificada. De acordo com o apóstolo Paulo, essa morte é algo já realizado no passado e é possível hoje a todo cristão. Diz ele, Romanos 6, versículos 6 e 7. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. No entanto, diariamente precisamos fazer uma escolha radical de rejeitar o governo do pecado em nossa vida. Romanos 6,12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então eu pergunto, como podemos viver à luz das boas novas de que não servimos o pecado como escravos? Usando essa liberdade para dizer sim à justiça de Deus e não ao pecado. Quando nos deparamos com circunstâncias e oportunidades para satisfazer a carne, não devemos nem perder tempo pensando a respeito disso. Não se engane achando que é capaz de lidar com essa situação. Em vez disso, faça como José, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. A Bíblia diz que ele não dava ouvidos a ela. Quando, em certa ocasião, aquela mulher se ofereceu assintosamente. José não ficou por perto tentando argumentar com ela. Agiu de maneira instantânea e decisiva. Ele saiu, fugindo para fora. José se recusou a se satisfazer, ainda que por alguns momentos, com os prazeres de um relacionamento ilícito. Algumas das áreas que você precisa mortificar provavelmente são distintas de outros cristãos. Continuar alimentando o pecado ou agarrando-se a tudo que o estimula
É como colocar fertilizante nas ervas daninhas e depois sentir-se frustrado, porque não consegue ficar livre delas. À primeira vista, a mortificação pode soar como uma tarefa difícil e desagradável. Por vezes, desfrutamos do pecado de tal maneira que não queremos abrir mão dele. Achamos que nos sentiremos mal se o deixarmos. Entretanto, a verdade é que esses desejos carnais e atitudes às quais nos apegamos impedem que desfrutemos a vida para a qual fomos criados. Eles trazem escravidão e miséria. Enquanto não mortificarmos a nossa carne pecaminosa, não podemos experimentar a liberdade, o perdão e a plenitude que tanto ansiamos. Quando somos purificados e desfrutamos a alegria e a satisfação da misericórdia e da graça de Deus, percebemos que não queremos mais o que outrora desejávamos e pensávamos não conseguir viver sem aquilo. Caminhar na luz com o Senhor será o nosso maior regozijo. Da mesma maneira que retirar o pecado não é algo automático, colocar a vida de Cristo em nós também não o é. Devemos agir com propósito e cultivar os novos padrões de conduta. E isso só pode acontecer através do poder do Espírito Santo e da graça de Deus. O Senhor preparou vários meios para nos ajudar no processo de santificação. São meios através dos quais podemos nos aproximar de Deus, receber e experimentar a sua graça transformadora. A palavra de Deus é um dos agentes mais importantes para a nossa santificação. João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra tem o poder de nos proteger do pecado e nos purificar quando pecamos. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de renovar a nossa mente, transformando-nos na imagem de Cristo e infundindo a sua graça em nós. Não podemos pecar e simplesmente seguir nossa caminhada como se nada houvesse acontecido. Se não confessarmos nossos pecados, não poderemos prosperar espiritualmente. Davi sabia por experiência como era viver sob o peso de um pecado não confessado. Mas ele só experimentou o gozo e a liberdade de ser perdoado e purificado mais uma vez quando se achegou a Deus e confessou o seu pecado. Como cristãos, não fomos deixados sós para lidar com o pecado. Deus, por sua graça, nos ligou a outros cristãos, também conclamados a guardar uns aos outros e a enfrentar juntos os inimigos que ameaçam a nossa santidade. Essa família, o corpo de Cristo, é uma provisão fundamental que Deus nos deu para nos ajudar em nossa busca por um viver santo. Por isso, é essencial que todo cristão tenha um relacionamento de compromisso com uma igreja. Estar desconectado de uma igreja por qualquer motivo é um modo de vida bastante perigoso. A pessoa que assim age perde as bênçãos de estar integrada no contexto do corpo de Cristo. As aflições têm a capacidade de retirar de nós o egoísmo, o mundanismo e o pecado que se acumula no curso normal da vida cotidiana. O salmista experimentou o efeito santificador do sofrimento e disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. O sofrimento pode ser a resposta amorosa do Pai Celeste para o nosso pecado. Às vezes, chamado de correção. Ele também pode se manifestar na forma de uma poda,
enquanto Deus corta ramos desnecessários e improdutivos da nossa vida, para que possamos dar mais frutos. Talvez precisemos enfrentar sofrimento por causa do Evangelho, ou em benefício de outros. Ou então, nossa dor pode ser uma experiência inevitável, associada ao fato de vivermos num mundo pecaminoso, que aguarda a libertação final da maldição do pecado. Qualquer que seja o motivo, as aflições são uma dádiva graciosa das mãos do nosso Pai Celeste, que nos ama e nos disciplina para nos purificar do pecado e nos santificar. Na primeira epístola de Pedro, o Senhor Jesus é apresentado como exemplo de uma pessoa que suportou o sofrimento com submissão e mansidão, para que pudéssemos hoje ser libertos do pecado. O 4º capítulo daquela carta começa com uma exortação que transmite um princípio poderoso com relação ao efeito santificador do sofrimento na vida do cristão. Diz assim, 1 Pedro 4:1: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para cumprir a vontade de Deus, Jesus sofreu. Quando sofremos, como diz o apóstolo, somos libertos do poder do pecado, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós vamos orar, porque se você estiver tendo uma atitude, um comportamento, um pensamento que representa pecado, neste momento você vai confessar esse pecado, receber o perdão e abandonar essa prática em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas a cada dia examinamos-nos a nós mesmos, verificamos as nossas condutas, pedimos perdão pelos nossos pecados e abandonamos tudo aquilo que desagrada ao Senhor, porque é a tua palavra que diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós também sabemos que se nós confessarmos os nossos pecados, como está escrito na tua palavra, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E neste momento nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo perdão pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e assumindo o compromisso de agir segundo a tua palavra, buscando a cada dia a nossa santificação em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, e eu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo nesse dia de hoje e para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus.